Muito bem, quero convidar você para abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Atos, logo no capítulo 1, onde nós vamos conversar um pouco aqui sobre algumas coisas que têm preenchido o nosso coração e eu espero que Deus fale também ao seu coração nessa noite. Você que está em casa também, além de ser muito bem-vindo em nosso meio aqui, que Deus possa falar também ao seu coração através da mensagem bíblica. Livro de Atos, no capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, conecte seu smartphone, abra uma aba aí no seu computador, se estiver assistindo pelo computador, para que você possa acompanhar o texto bíblico com a gente. Antes da gente ler, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pode ser? Curva a sua cabeça e a gente vai fazer uma oração agora. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã em nossa vida. A sua palavra está aberta, Pai, nesse momento. E aquilo que nós pedimos ao Senhor é que o mesmo Espírito que inspirou as pessoas, os profetas, a escreverem esse livro, que esse mesmo Espírito, Pai, o Santo Espírito, possa estar conosco, iluminando a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos passar nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bom, não tem como falar de missão sem falar do livro de Atos, né? O livro de Atos é um livro lotado, carregado de missão. E o próprio livro de Atos, ele é chamado de Atos dos Apóstolos, né? Não sei como está na sua Bíblia aí o título do livro, mas muitas pessoas dizem que o nome do livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque de fato o que esse grupo de pessoas fizeram no início da história da igreja cristã, só foi possível por conta do Espírito Santo, né? Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versos aqui durante a mensagem dessa noite. E o primeiro verso que eu quero ler com vocês, a gente vai lendo aqui alguns versos, é o verso 1 do capítulo 1 de Atos. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o verso 8, que é o verso principal da nossa mensagem dessa noite, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Aqui nós vemos que o escritor de Atos, que nós acreditamos ser Lucas, ele falando um pouco ali dos atos que começaram a acontecer, as coisas que Jesus estava fazendo. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele ficou com eles durante 40 dias. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui dentro dessa perícope aqui de versos, algumas coisas importantes para a nossa reflexão nessa noite. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é no verso 5, onde ele diz, porque João, na verdade, Jesus está dizendo, né? Acompanhe a sua Bíblia aí, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Você imagina essa situação, né? Jesus está conversando com os seus discípulos ali, passou mais de um mês com eles, ensinando e falando as últimas coisas, dando as últimas orientações, e em determinado momento ele fala, olha, João batizou com água, mas o batismo que vocês vão receber é maior ainda, é pelo Espírito Santo. E eu fico imaginando, e eu posso pensar aqui, deduzir talvez, quem foi esse discípulo esse ou esses discípulos, né, do verso 6,
Enquanto Jesus falava concentrado ali, talvez falando, vocês vão receber o Espírito. João batizou com água, mas eu vou batizar vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo daqui a alguns dias. E eu fico imaginando alguns desses discípulos afoitos ali. Eu preciso falar. Opa, quero falar, mestre. Então quer dizer que o Espírito vai vir e vai ser aí então que o reino vai ser devolvido a Israel? E eu, na minha imaginação, né, eu fico pensando, tentando imaginar a expressão de Jesus. Ele empolgado ali falando, talvez, João batizou com água, vocês vão receber o Espírito daqui a alguns dias, e houve essa resposta. É sério que vocês de novo vão voltar nessa? Havia um histórico, né? Você se lembra bem, havia um histórico ali, uma expectativa equivocada da função do Messias. Havia também, em alguns momentos, mais de um momento, discípulos que perguntaram, olha, será que não tem como a gente ficar do lado do Senhor lá não, no reino? Até a mãe de um deles, não tem como colocar um filho meu de cada lado? Por conta dessa expectativa um pouco equivocada, com respeito... Se deixar, eu vou atrapalhar isso aqui tudo mesmo. Deixa eu consertar, tá ótimo. A expectativa equivocada com respeito à função do Messias. E nesse momento eles perguntam, no verso 6, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O reino a Israel? E Jesus responde, agora ali no verso 7, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele dá um basta ali, né? Olha só, não é da conta de vocês entender isso. A pergunta de vocês, ela está muito distante daquilo que eu estou falando aqui. Esse poder que vocês estão querendo para restaurar o reino a Israel, não está disponível. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Em outras palavras, aquilo que Ellen White também comenta, né, no livro Atos dos Apóstolos, na página 30, não era necessário para ele saber absolutamente nada acerca do futuro, senão uma coisa, que é o que nós encontramos no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meu amigo, isso eu acho incrível, essa construção aqui do texto, para chegar nesse momento onde Jesus fala, olha, não tem nada a ver com esse negócio de restabelecer o reino a Israel. E não é da conta de vocês, no momento, saber o que o Pai Celeste determinou pela autoridade dele. A única coisa que vocês precisam saber é que vocês vão receber o Espírito. E vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até mesmo nos confins da terra. Eu acho incrível, eu acho muito incrível isso, porque isso mostra onde deve estar a nossa preocupação. Os discípulos estavam preocupados com o reino terrestre, e essa preocupação ela é compreensível sim, porque eles estavam vivendo até ali muitos anos sendo subjugados pelo Império Romano, e tinha todo aquele contexto de que alguém reinaria novamente no trono de Davi, e toda aquela expectativa um pouco equivocada sobre o momento em que o Messias estabeleceria o reino. Tudo bem, era compreensível, mas Jesus ajusta o foco dos discípulos. E é nisso que eu quero me concentrar, e em outros detalhes aqui, durante a nossa conversa essa noite. Assim como Jesus falou aos discípulos, a nossa preocupação, meus amigos, não deve estar em restaurar a imagem do cristianismo, em fazer a igreja crescer, ela ser conhecida, ser famosa. O fim não pode ser isso, pode ser o meio para que nós cumpramos a missão. Mas o fim não pode ser isso, porque o Espírito Santo ele é dado em qual contexto? Contexto da pregação do Evangelho. Quando os discípulos falam, nossa, mas o Espírito vai vir então, vai vir um Espírito, nossa. Então, vai ser esse o tempo então que o reino vai ser devolvido a Israel. Não tem nada a ver com isso, Jesus fala. E ele está dizendo para nós que o que mais importa para nós não é fazer o nome da igreja talvez conhecido, não é que as estatísticas da igreja cresçam, que a gente tome as mídias. Isso é bom, é ótimo, e vamos fazer isso mesmo.
se esse for o meio para um fim. O fim é a pregação do Evangelho. E o Espírito Santo, ele é concedido à sua igreja no contexto da pregação do Evangelho. Esse é o contexto. O Espírito Santo, ele é concedido para o restabelecimento do reino? Não. Ele é concedido para que eles pudessem ser, para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Testemunhas na Samaria, na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Eles precisavam do Espírito de Deus, eles precisavam do poder, de talentos, de meios, de visão, de estratégia, de unção do poder, de sabedoria para pregar a mensagem. É nesse contexto que o Espírito Santo, ele é concedido. Nós somos chamados, meus amigos, para sermos testemunhas de Cristo. E a palavra testemunha aqui é muito interessante mesmo. Ela vem de uma origem grega, obviamente, né, por estar ali no Novo Testamento, e a palavra para testemunha aqui é a palavra martus. Te lembra alguma coisa? Martus é exatamente a mesma origem de mártir, né, os mártires da igreja, né, as pessoas que deram a sua vida pela pregação do Evangelho. O significado da palavra testemunha, o significado é definido como uma pessoa que, mediante o seu exemplo, tem provado a força e a autenticidade da sua fé em Cristo. Isso é ser testemunha, uma pessoa que, através do seu exemplo, prova a força e a veracidade, a autenticidade da verdade, da sua fé em Cristo. Nesse contexto, Ellen White tem uma frase interessantíssima. Ela diz que o mundo necessita ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. Precisa ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. O cristianismo tem poder, a palavra de Cristo tem poder? Tem. E como que as pessoas vão ver esse poder? Como que as pessoas vão ver? Pela evidência que se achará nos cristãos. Francisco de Assis disse: em todo tempo pregue o Evangelho. Se preciso, use palavras. O derramamento do Santo Espírito, o batismo do Santo Espírito, que além do batismo da água, esse derramamento do Espírito, ele é concedido no contexto da pregação do Evangelho. Quando eu e você nos dispomos a sermos testemunhas de Cristo, não importa o local, seja em Jerusalém, no contexto imediato, seja na Judéia, na Samaria, mais amplo, ou até os confins da terra. Isso nos dá duas coisas: a possibilidade de pedir o correto, pedir o Espírito Santo para fazermos a obra correta, e nos dá tranquilidade em saber que, enquanto nós cumprimos a missão, o Santo Espírito está conosco, nos dando poder, nos consolando, colocando as palavras certas na nossa boca e nos direcionando para onde Ele quer. Esse é o processo. Você vem até Cristo. Cristo te transforma, muda a sua vida, e agora você recebe uma missão. Primeiro você vem até Ele, é o vinde e o ide, né? Primeiro você vem até Ele, Ele te transforma e agora Ele te dá uma missão. Isso foi assim com dezenas de personagens bíblicos e personagens da história cristã. Paulo foi um desses. Perseguiu o povo de Deus, perseguiu os cristãos, e quando se converte, Jesus muda a vida dele, ele se encontra com Jesus. O que ele faz agora? Dá meia volta e volta pelo mesmo caminho que ele havia percorrido, agora pregando uma mensagem mais ampla, uma mensagem mais completa, ao ponto das pessoas olharem e falar: você? Eu te conheço. Eu conheço as suas obras. Esse é o processo. Você vem até Cristo e agora você vai por Ele. A mesma coisa aconteceu com aqueles endemoniados de Gadara. Lembra da história? Eles foram libertos por Cristo e eles pedem a Cristo agora: deixa eu ir com o Senhor no barco. Deixa eu entrar no barco contigo. E Jesus fala: não. Volta para sua casa e para os seus e anuncia o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esse é o processo. Você vem até Jesus, Ele muda a sua vida, Ele te dá um abraço, Ele te aconchega, muda a sua existência. Mas agora Ele te dá uma missão: ide por todo mundo e pregai. Sejam minhas testemunhas. Vivam pelo exemplo aquilo que eu fiz na vida de vocês.
Quando nós encontramos a nossa identidade na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, a nossa vida ganha propósito. A nossa vida ganha propósito. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando em casa, você não vai encontrar o propósito da sua vida achando o seu lugar no mundo, achando o seu lugar, né, nessa existência carnal. Você vai encontrar a sua identidade, o seu propósito, aquilo que você nasceu para fazer, quando você se voltar a Cristo e dizer: meu Deus, aqui eu estou, muda a minha vida, me transforma, me diz para que eu sirvo. Nós não podemos ter apenas uma perspectiva terrestre da nossa existência, terrena da nossa existência, porque a nossa existência nesse planeta é limitadíssima. Aquilo que vai fazer a nossa vida valer a pena é o quanto nós testemunhamos e quanto nós nos deixamos ser usados pelo poder do Espírito. Tem uma escritora que escreveu certa vez, o nome dela é Jennifer Rothschild. Ela diz o seguinte: quando você intercepta a sua paixão com a sua habilidade e encontra um propósito espiritual, muito provavelmente você encontrou o seu chamado. Quando você intercepta a sua paixão, aquilo que você é apaixonado por fazer, e isso que você é apaixonado por fazer, você tem a habilidade para fazer isso, porque você recebeu o dom do Espírito, né, para fazê-lo. E agora você encontra um propósito espiritual. É muito provável que você encontrou ali o seu chamado. Paixão, habilidade, propósito espiritual, igual a chamado. Meu amigo, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma obra a ser realizada na vida de cada um de nós e através da vida de cada um de nós. Talvez muitos de vocês não vão para as montanhas de Palauan, né? Um dos projetos da FM. Talvez vocês não vão para uma ilha canibal em Papua Nova Guiné. Talvez sim, talvez não. Talvez vocês não vão para uma ilha ali, uma tribo ali no norte do Benin. Talvez vocês não vão para o projeto Pinong, né, no Camboja. Mas você pode sim fazer a diferença onde você está, ser luz, ser sal da terra. Ellen White diz que Deus chama os cristãos para brilharem, deixarem a sua luz brilhar, e não se pede que se faça esforço para que essa luz brilhe. É pelo nosso testemunho que nós vamos terminar a obra da pregação do Evangelho. Os dons espirituais, eles dão sentido à nossa identidade, eles projetam luz sobre o futuro e viabilizam o cumprimento do meu e do seu propósito. O encontro com Cristo pode gerar muita coisa: alegria, transformação, mudança, conforto, mas tudo isso junto pode gerar uma palavrinha chamada acomodação. Muitas vezes eu e você estamos na igreja acomodados com aquilo que nós recebemos. Nós pedimos alguma coisa a Deus, imploramos a Ele, nos aproximamos dEle para receber, e a gente recebe e fala: obrigado, viu? Obrigado, mas deixa que o resto eu tomo conta. Meu amigo, esse é o processo. Você vem até Cristo, Ele te transforma, muda a sua vida, e agora você vai por Ele. Você vem até Ele e agora você vai por Ele. O Espírito, Ele é concedido no contexto da pregação do Evangelho, da pregação das boas novas. E falando disso, né, não dá para não lembrar da história da redenção, porque a história da redenção, protagonizada por Cristo, se resume em uma palavrinha: missão. E você pode pensar: opa, não força não, pastor, vai devagar aí. Eu também não gosto quando forçam o texto. Mas a história da redenção se resume em uma palavra: missão. Pastor, não é amor não? É amor sim, mas o que é amor? O que é missão se não um amor desesperado? A história da redenção se resume em um ser perfeito, sem pecado, que não tinha que ter nenhuma relação com essa sujeira que virou a terra, dizendo: deu errado lá, eu preciso ir salvá-los, eu preciso dar o meu lugar, eu preciso pagar o preço desse erro no lugar deles. E Ellen White fala dos anjos, né, que nesse momento falam: nossa, mas nem pensar, não é capaz que o Senhor vai lá, não, deixa que a gente vai, deixa que eu vou, deixa que eu me vou, não. Jesus diz: esse sacrifício requer alguém como eu. É necessário que Deus morra para que o ser humano seja resgatado. Meu amigo, você veio até Cristo, olhe bem para mim, você veio até Cristo, Ele mudou a sua vida,
Ele te fez viver em novidade de vida, te deu dons espirituais. E agora Ele quer que você, que bebeu dessa água, se torne uma fonte da água viva. Nesse contexto, é você que precisa ir. Essa missão é sua, essa missão é sua. O depositário das graças e da glória divina, agora ele torna-se um doador dessa graça e dessa glória divina. Você bebe da água e agora você se torna uma fonte dessa água. Eu e você precisamos tomar posse do nosso chamado. Aquele que não leva a mensagem da cruz, diz Marville Darley, é porque não a compreendeu. Aquele que não leva a mensagem da cruz é porque não a compreendeu. Se Jesus fez a diferença na minha e na sua vida, se Jesus mudou você, se você sente no seu coração esse amor constrangedor que te resgatou e que te deu uma nova vida, meu amigo, você recebeu, tenha certeza, você recebeu uma missão. Cumpre agora você olhar para Cristo e falar: olha, não sei o que o Senhor quer de mim, não sei onde o Senhor quer me usar, não sei em quais contextos o Senhor precisa de mim, não sei para que lugar o Senhor vai me levar, mas eu entendi que eu tenho um chamado e eu não quero viver com uma pessoa que não entende a mensagem da cruz. Eu entendi a mensagem da cruz e eu quero levá-la para as pessoas, de alguma maneira, seja entregando um folheto, seja ligando um som, ou seja pegando um avião e indo para o outro lado do mundo, não importa, nós precisamos cumprir a mensagem, nós precisamos cumprir a nossa tarefa. Se não for eu, quem? Se não for agora, quando? Deus precisa de nós para o cumprimento dessa missão. E você pode olhar para mim e falar: pastor, cuidado que está falando uma heresia das grandes. Não. Ellen White diz no Serviço Cristão: devemos ser co-obreiros de Deus, pois Ele não finalizará a sua obra sem os agentes humanos. Ele não vai terminar a obra da pregação do Evangelho sem os agentes humanos. Então, Ele precisa de nós. Da nossa disposição, dos nossos talentos, daquilo que nós temos a oferecer. Não. Ele precisa de um instrumento para que Ele afine e para que possa compor uma orquestra que vai pregar o Evangelho com a melodia celeste. É isso que Ele precisa. Ele precisa que eu e você digamos: meu Deus, eu não sei nem o meu talento direito, mas se o Senhor está me chamando para cumprir a sua missão, eu vou cumprir a missão. O Senhor vai me mostrar onde, o Senhor vai colocar o seu Espírito sobre mim, vai me capacitar, vai me dar os dons. Eu serei levado para mais perto de Ti e eu quero cumprir essa missão. Eu quero cumprir essa missão. Todos nós recebemos uma missão. Tem um famoso pregador evangélico que diz: todo cristão ou é um missionário, é forte essa, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo verdadeiro discípulo de Deus, lembra dessa frase? Nasce no reino como um missionário. Eu quero finalizar com um pensamento ou uma conclusão aqui de Paulo que me deixa com um nó na garganta toda vez que eu leio. Se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 16, diz o seguinte lá: contudo, quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ele finaliza: ai de mim se não pregar o Evangelho. Quando eu leio esse verso, ele sempre me dá um nó na garganta, porque ele diz: se eu prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar disso. Eu não posso nem me orgulhar de estar pregando o Evangelho, de estar falando do amor de Cristo, de estar trazendo pessoas para perto dele, para os pés dele. Eu não posso me orgulhar, porque me é imposta a necessidade de pregar. Nossa! Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Atos 1, verso 8, não está escrito: e recebereis poder. E eu espero que, se possível, vocês possam ser minhas testemunhas. O que está escrito é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Meu amigo, o que eu quero dizer para você nessa noite é que você recebeu uma missão. A gente precisa olhar para a terra e ver a situação que eles estão
e entender a situação que o mundo se encontra dentro de uma perspectiva maior que a do grande conflito. A gente precisa olhar para isso e dizer, gente, Jesus vai voltar, o mundo está perdido e está indo para a perdição sorrindo, e eu preciso fazer alguma coisa. Esse foi o amor que moveu os mártires. Esse foi o amor que moveu os mártires. Lembra do significado? Alguém que pelo exemplo demonstra a autenticidade e a força da sua fé em Cristo. Eu quero ler de novo aqui esse verso de Paulo. Quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa é a minha oração a cada dia. Ai de mim, Senhor, se eu não pregar o Evangelho. E é por isso que eu trabalho na FM. Eu não estou lá porque eu precisava de um emprego, precisava de uma maneira. Não, porque é onde eu me vejo no quebra-cabeça da humanidade, cumprindo a minha missão. Deus faz um chamado para cada um de nós, meu amigo, minha amiga. Deus faz um chamado para cada um de nós. Sereis minhas testemunhas. Seja minha testemunha. Seja minha testemunha. Mostre pelo exemplo a força e a autenticidade da sua fé. Viva o cristianismo. Viva aquilo que Jesus fez na sua vida, a transformação que Ele trouxe para a sua vida. Eu não sei onde Deus quer te usar. Não sei se Ele vai te levantar para ser um líder dessa igreja. Não sei se Ele vai te levantar para continuar sendo uma bênção aqui no contexto que você está vivendo em São Paulo. Não sei se Ele vai te levantar para viver talvez em uma outra cidade, em um outro estado, ou talvez em um outro país. Talvez Deus vai te levantar para ser um doador, para possibilitar financeiramente que essas missões, esses projetos vão para frente, que eles avancem. Não sei o que Deus quer fazer na sua vida, mas tão certo como essas luzes estão acesas aqui, eu tenho uma certeza muito forte no meu coração. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Acredite, Ele tem um chamado para cada um de vocês. Ele tem um chamado para cada um de nós. Se eu prego o Evangelho, não posso nem me orgulhar, porque me é imposta essa necessidade. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Meu Deus! Eu fico imaginando Jesus lá no céu, pensando, o meu sonho é ter uma igreja que pense assim, ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não cumprir o meu papel. Tem pessoas que só vão ouvir do amor de Cristo, que só vão receber a oportunidade de chegar próximo do pão da vida, de sentir a brisa da água da vida, se você levar até essa pessoa. Tem pessoas que só vão ter essa oportunidade se você for. E a minha pergunta é, o que você está esperando? O derramamento do Espírito Santo não é concedido para fazer reformas na igreja, para expandir o nome, para aumentar as estatísticas, se esse for o fim. O derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo, o poder que o acompanha e o poder que ele é concedido no contexto da pregação do Evangelho. É matemática, meu amigo. Estou aqui, Senhor, aos teus pés. Quero ser útil de alguma maneira. Quero pregar o Evangelho. Quero fazer a diferença. Ok. Aqui está o Espírito Santo. Não sei você, mas eu quero viver essas experiências. Não sei você, mas eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu e minha esposa passamos 2 anos no Níger, né? Já fica aí a dica lá da dinâmica. Passamos 2 anos no Níger, o maior país do oeste da África, 23 milhões de habitantes, 98,6% muçulmano. E desse 1, alguma coisa que sobra, não são cristãos, porque os cristãos somam um tantão de 0,4% no país. 0,4%. Nós éramos em 60 mil cristãos em um universo de um país, né, de 23 milhões de habitantes. Pode passar. Pode passar mais um, por favor. Essa foto para mim é emblemática. Esse foi meu 2º ano lá, nosso 2º ano.
E eu até então não tinha entendido muito bem porque eu fui fazer lá mais um ano não. Falei, já fiz a minha parte já aqui, meu Deus. Deixa eu voltar com o meu ar-condicionado no Brasil, porque aí é 55 graus no Níger. 55 graus no deserto do Saara. E nesse dia eu entendi porque eu tinha ido. Nesse dia 68 pessoas foram batizadas. Amém? Estamos falando de animismo, né? A crença dos espíritos em tudo e em todos. Islamismo, sincretismo de um com o outro, mistura de religiões. 68 pessoas batizadas nesse dia. Tivemos a honra de trabalhar ali com o pastor Davi Tavares, que faleceu recentemente nesse ano. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Deus nos chama para sujar o nosso pé, para pegar malária, para pegar infecção alimentar, para pegar 5 malárias, como aquela moça, Dona Poliana, minha esposa, pegou. Pagar o preço, o que for necessário, arrecadar os valores, sair da sua terra, sair de perto dos parentes, ir para outro local, aprender um novo idioma, passar por choque cultural, não importa, desde que isso leve esperança para as pessoas, desde que a gente veja o sorriso dessas pessoas dizendo: muito obrigado porque eu tenho uma nova vida, muito obrigado porque eu tenho uma nova esperança, muito obrigado porque os meus olhos foram abertos. Meu amigo, esse é o 14º, 15º, 18º salário, não tem o que pague. Deus chama você, meu amigo, quero dizer mais uma vez, Deus chama cada um de nós, cada um de vocês, para cumprir uma missão. Dentro do seu coração, ore a Deus: meu Deus, eu não sei onde o Senhor quer me usar. Ou talvez você saiba e peça a Ele: meu Deus, confirme aonde o Senhor quer me usar então. Me mostra, me desperta em mim os meus dons, me mostra qual é o dom que o Espírito quer me dar. Ou se eu ainda não identifiquei, que Ele me dê de uma vez por todas, mas que eu possa pular nesse barco logo e ir fazer parte desse exército de homens e mulheres que estão na linha de frente da pregação do Evangelho, seja aqui no seu bairro, seja em outra cidade, seja em outro estado, seja em outro país, porque o nosso campo missionário é o mundo. Jesus precisa voltar, não sei se você reparou, mas não está dando mais. Não está dando mais, não está dando para enfrentar a pandemia, não está dando para passar dificuldade financeira, não está dando para ver os nossos queridos morrendo, não dá mais, não está dando mais. E nós temos em nossa mão a chave para que isso termine. O sinal, tem vários sinais que apontam para o tempo do fim, mas o sinal que Jesus está vindo é um só. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo. A todas as nações, e então virá o fim. Esse é o grande sinal, esse é o grande sinal. Nós temos em nossa mão a chave para cumprirmos essa missão. Deus não vai finalizar a sua obra sem os agentes humanos, e você é um agente humano, eu sou um agente humano. Ele chama cada um de nós para nos envolvermos nessa missão. Quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Quero fazer um apelo para você nessa noite. Quero perguntar para você, depois da nossa conversa, depois do sermão de ontem, e pensando nos próximos sermões, que cada sermão você vai ser impactado com um diferente aspecto da missão. Quero fazer uma pergunta para você. Você quer receber o Espírito Santo para ser uma dessas ferramentas, um desses instrumentos na pregação do Evangelho? Amém. Amém. Deus nos chama, meu amigo. Deus chama cada um de nós. E eu quero poder conversar com você. Se não hoje, talvez durante a semana, talvez daqui 2 semanas. E você me dizendo: pastor, eu quero largar tudo. Ou não, eu quero só terminar minha faculdade, mas já quero me preparar para usar meus dons, meus talentos, meus recursos na obra do Senhor. Quero receber essa ligação sua, quero receber essa mensagem sua, porque não há nada mais gratificante do que ver aquele olhar nos olhos das pessoas. Não existe nada que pague isso, não existe nada. É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós trabalhamos incansavelmente, porque a gente quer muito ver o nosso Senhor voltar, mas muito mesmo, porque não dá mais. E aqui está a chave para que nós terminamos
nós terminemos essa obra e que a gente veja o nosso Senhor voltando nas nuvens dos céus. Amém? Quero te convidar para ficar em pé, para que a gente possa fazer uma oração de consagração e de dedicação da sua e da minha vida aos pés do Senhor. Antes de eu orar, eu não costumo fazer isso porque às vezes é um pouco incômodo, principalmente com quem está em casa, mas eu quero que você ore no seu coração. E talvez você que está em casa, que conseguiu pegar aí, seguir o sermão, conseguiu assistir, conseguiu se concentrar aqui no sermão, quero pedir que você faça a mesma coisa também. Depois de entender que o Espírito Santo está à sua disposição, que o Espírito Santo quer te usar, para que você seja um instrumento nas mãos dele, para finalizar essa obra, faça uma oração agora no seu coração e diga: meu Deus, eu quero ser usado por ti. Não sei onde, não sei como, porque isso quem define é o Senhor, mas eu quero ser usado por ti. Coloca no meu coração o local, a maneira, o meio, o caminho pelo qual o Senhor quer me usar. Eu quero que você faça essa oração aqui na igreja. Talvez Deus vai te levar para a porta seguinte aqui da igreja. Talvez para o bairro seguinte, para a cidade, para o estado, para o país, não importa. Faça essa oração nesses segundos agora e peça que Deus coloque no seu coração: vem, é isso que eu quero de você. E eu vou finalizar com uma oração aqui. Senhor, nós temos saudade de Ti, Pai. Nós temos saudade de alguém que nós nunca vimos, mas que nós sentimos em nosso coração. O Senhor conhece, o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os caminhos pelos quais nós andamos. E talvez tenha alguém aqui nessa igreja pensando: depois de tudo, será mesmo que Ele quer me usar na Sua obra? Por favor, Pai, afasta esse pensamento do coração desse jovem, dessa jovem. Fortifique neles a certeza, Pai, de que o Senhor pode fazer uma grande obra na vida dele. Fortifique, Pai, fortaleça essa certeza de que a vida dessa pessoa, desse jovem, desse homem, dessa mulher, desse senhor, dessa senhora, que a vida dessa pessoa não é em vão. Por favor, Pai, dê foco, dê propósito para a nossa vida. Nos ajude a encontrarmos a nossa verdadeira identidade em Ti. Aqueles que não levam a mensagem da cruz, Pai, é porque não a entenderam. E nessa noite nós estamos aqui para dizer que nós entendemos sim o Seu sacrifício por nós. E a gente quer dizer, Pai, para Ti, que nós não queremos mais ficar calados enquanto as pessoas perecem ao nosso lado. A gente quer se envolver na missão, Pai. O sucesso de uma igreja não pode ser medido apenas pelos membros recebidos, mas também pelos membros enviados. E a gente quer dizer para o Senhor que nós queremos ser um desses membros do corpo de Cristo, que vai ser enviado para onde quer que seja, no contexto que for, para falar do Seu amor para as pessoas. Que esse amor que nos constrangeu, que mudou a nossa vida, que esse amor, Pai, possa ser o único e suficiente na vida dos queridos que estão perecendo sem esperança. Senhor, a esperança desse planeta não está na vacina, não está em um governador, em um presidente, não está em um governante, Pai. A esperança desse mundo está em Ti, e não adianta a gente querer consertar esse lugar porque ele não tem conserto. Nos ajude, Pai, a ajustarmos o nosso foco, assim como os discípulos que estavam pensando em coisas terrenas, no reino terreno. Nos perdoa, Pai, se estivermos assim também, mas a gente quer dizer para o Senhor que a gente quer receber o Espírito para terminar essa obra e a gente se encontrar e Te dar um abraço, Pai, muito em breve. Nós nos lembramos com muito carinho, Pai, dos missionários
missionários espalhados por esse país e por esse planeta, Senhor. Pessoas que estão chorando nesse momento, desejando vir embora, Pai, mas estão continuando porque querem ver o seu poder. Por favor, Pai, haja e se mostre na vida dessas pessoas, na vida desses jovens, na vida desses missionários. Que a nossa vida de testemunho, Pai, seja uma vida de exemplo da força e da autenticidade da nossa fé em Ti. Nos dê, Senhor, esse privilégio, nos dê essa bênção e dê a cada um de nós nessa noite, nessa igreja, ou alguém que esteja assistindo nesse momento ao sermão online ou gravado, dê a nós o privilégio, Pai, de sermos incluídos na Tua missão, Senhor. Nós estamos aqui para dizer que se o Senhor não vai terminar essa obra sem os agentes humanos, eis-nos aqui. Termine, Pai, essa obra através de nós. Nos abençoe, nos dê um restante de noite, uma semana também na Sua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.